Isaías capítulo 62, versículo 6 e versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. E diz a Bíblia que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. 7. Nem deis a ele até que ele restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. A NTLH, ela nos diz, versículo 7, nem deixe que ele descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Vamos parafrasear isso. Diga: eu não vou dar descanso a Deus até que ele reconstrua tudo que foi destruído ou perdido na minha vida, e faça com que todos que me conhecem me elogiem, dizendo como ele venceu. Olha a casa que ele mora, olha o carro que ele tem, olha o emprego que ele conseguiu, olha que família abençoada, olha que casamento abençoado. Mas o 6, Deus está dizendo, ele está dizendo: e vocês vigias, que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem. E deixa eu te dizer algo: Deus, embora seja onisciente, que quer dizer, Deus conhece tudo o que pensamos, embora Deus seja onipresente, Ele está em todos os lugares, embora Deus seja onipotente, Ele tem todo o poder, embora Deus não se esqueça absolutamente de nada, mas Deus gosta de ser lembrado. E quando é que a gente faz o Senhor lembrar? Quando é que a gente faz Deus lembrar? Quando é que a gente faz o Senhor se lembrar? A Bíblia diz que até quando Israel ia para uma batalha, pastor, mas Deus não sabia que Israel ia para a batalha? Sabia. Deus não sabia que eles iam enfrentar o inimigo? Sabia. Mas Deus dizia para o povo: quando vocês forem para a guerra, quando vocês forem para uma batalha, toque uma trombeta, para que eu me lembre. Números capítulo 10, versículo 9. Por que é que Deus dizia isso? Se Ele é onipresente, Ele é onipotente, se Deus é todo poderoso, diz: quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou, toque o sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, Senhor, o Deus de vocês, os ajudarei e os livrarei dos seus inimigos. A parte B diz: quando vocês saírem a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós. O que representa essa trombeta hoje? O que é que Deus seria hoje a trombeta para nós? Deus está dizendo: quando você for sair para uma batalha, quando você estiver sendo perseguido pelo inimigo, olha lá, quando o inimigo estiver pelejando contra você, quando o inimigo estiver te apertando, te colocando opressão, te colocando problema, quando você for para o embate, seja na justiça, seja perante homens, seja em qualquer área da sua vida, Deus disse: toque uma trombeta como sinal para que o Senhor se lembre. Que seria essa trombeta nos dias de hoje? Ore. Quando você for para uma guerra, antes de entrar na guerra, antes de você resolver algum problema, antes de você ir para uma batalha contra o inimigo, Deus está dizendo: então te ajoelha, ergue a tua voz, porque hoje a nossa voz é a trombeta, hoje a nossa oração é a trombeta. Então quando a gente coloca-se de joelho, quando a gente fala, nós vamos estar lembrando o Senhor. Diga: Deus gosta de ser lembrado. Aí tem crente que não gosta de orar, de tocar trombeta. Sabe o que ele diz? Deus sabe o que eu estou passando. Então tu vai ficar com esse pensamento, vai ser destruído pelo inimigo.
vai ser atacado pelo inimigo, vai ser pisado pelo inimigo, e o crente está lá pensando: Deus sabe o que eu estou passando. Queridos, Deus sabia que o povo estava indo para a guerra, e quando na vossa terra sair de a pelejar, Deus sabia, mas Deus disse: dê o quê? Lá na NTLH nós lemos que Deus pediu o quê? Um sinal. Dê um sinal. Quando Deus falou, defendendo-se do inimigo que os atacou, toque o sinal. Está orando pouco, irmão? Não está lembrando Deus da promessa que Ele te fez? Não está lembrando Deus do que Ele te disse? Não está lembrando Deus do voto que você fez em dezembro do ano passado, quando você fez um voto para você vencer, e você profetizou no projeto de vida 2021, o ano da recompensa dobrada? Então faça lembrar o Senhor, e não é eu que estou dizendo, é o próprio Deus. Voltando em Isaías 62, é o próprio Deus que está dizendo, ó Jerusalém, nas muralhas de Jerusalém o Senhor colocou vigias que não deverão ficar calados nem de dia nem de noite. Diga: não deve ficar calado. É de manhã, de tarde, de noite, em espírito e em verdade. Não é que você vai sair falando pela rua, não, mas é em espírito. Você está aqui indo resolver um problema e lembrando: Deus, lembra que eu tenho um pacto contigo, uma aliança contigo. Lembra, Senhor, que eu fiz um voto contigo. Então você, dia e noite, está fazendo o Senhor lembrar do que Ele te prometeu e do voto que você fez com Ele. Vocês vigias que fazem com que Deus lembre das suas promessas, faça Deus lembrar das suas promessas. Eu vou aqui rapidamente numerar para vocês como Deus gosta que nós o lembremos, e como em várias referências de vitórias na Bíblia, as vitórias só ocorreram porque os agentes de Deus fizeram Ele, não que Ele tivesse esquecido, mas quando você põe Deus à prova, que você lembra Ele, coloca Ele à prova, aí Deus disse: eu tenho que ir lá. Faça o Senhor lembrar das suas promessas. A Bíblia diz, por favor, Gênesis capítulo 9, versículo 15, versículo 14: quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais, e assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres humanos. Então eu lembrarei. O arco-íris, que o mundo quer mudar o sentido, para nós não. Para nós o arco-íris é para lembrar que nunca mais Deus prometeu destruir a terra com um dilúvio. É uma aliança que eu fiz com vocês e com todos os animais. E aí Deus disse: quando eu ver esse arco no céu, quando até as nuvens estiverem densas sobre o céu, escute bem, então Deus disse: eu olharei e me lembrarei. Versículo de número 16: quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. Deus é onipresente, onipotente, mas Ele cria meios dele se lembrar. O grande X da questão é que você muitas das vezes está esquecendo do que Deus te prometeu. E quando você esquece do que Deus prometeu, a tua fé vai desfalecendo. Quando você não ora mais em função de algo que você precisa fazer o Senhor lembrar. Ainda em Gênesis 8, versículo 1, diz a palavra de Deus: então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. Noé estava há tempo dentro daquela arca, e diz a Bíblia que chegou o momento em que Deus lembrou de Noé. Diga: Deus lembrou de Noé. O que fez Deus lembrar de Noé? As atitudes dele.
ele foi obediente. Ele abriu uma única janela que ficava no topo da arca e colocou ali o pássaro para ir ver se o dilúvio havia acabado. Todas as vezes Noé fazia aquilo porque assim Deus havia determinado, ou seja, ele foi obediente. A sua obediência atraiu a atenção de Deus e fez Deus se lembrar dele. Quem está me entendendo? Eu não vou me prender nisso, mas quero que você compreenda algo. Êxodo 6:5 diz a palavra de Deus. Ainda Êxodo 6:5: agora eu ouvi o gemido dos israelitas que estão sendo escravizados pelos egípcios e lembrei. O que é que fez Deus se lembrar? O que é que fez Deus se lembrar? Agora eu ouvi o gemido dos israelitas. Agora eu ouvi. Foi quando eles começaram a clamar. Foi quando eles estavam cansados de sofrer. Até então eles estavam conformados com o pepino que eles comiam, com aquela salada de porco que eles comiam. Mas quando eles cansaram e começaram a clamar com gemidos, chorando diante de Deus, diz a Bíblia que Deus ouviu o gemido deles, Deus ouviu o clamor deles, e Deus então desceu para socorrê-los, porque lembrou da aliança. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, mas faço questão de repetir isso: Ele gosta que nós o lembremos, e o nosso clamor é uma chave para lembrar Deus. A nossa oração é a trombeta na hora da guerra, para darmos como sinal para Deus vir nos socorrer e nos dar vitórias. E então lembrei da aliança que fiz com eles. Ainda Êxodo capítulo 28, versículo 9, diz a palavra. Olha como Deus gosta de ser lembrado. Pegue 2 pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó, todas as tribos: Efraim, Naftali, Benjamim, Rubens, Judá, todas as tribos. Coloque nas pedras o nome de todos os filhos de Israel. Qual era o propósito? Às vezes você não gosta de escrever o que você projeta para a sua vida. Deus disse: escreve, grave nelas. Versículo 10, lembra isso aqui, 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra pedra, por ordem de idade. Sobre um lado dos ombros do sacerdote havia 6 pedras, e de um lado outras 6 pedras, e aqui as 12, aqui as 12. Por que é que Deus mandou colocar o nome de cada tribo de Israel em uma dessas pedras? O nome de cada filho de Jacó. Deus fez uma aliança com Abraão, não fez? Em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei o filho dos teus filhos, e até 1000 gerações depois de ti. E aonde foi que começou essa geração, essa genealogia? Através de Israel. Israel teve os filhos que geraram as 12 tribos. Então os nomes estavam gravados nos ombros e no peitoral. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de idade. Escolha um bom ouvires para gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Jacó, e para montar as pedras em engastes de ouro. Coloque essas 2 pedras nas alças do manto sacerdotal que nós vimos, para representar as 12 tribos do povo de Israel. Assim Arão levará nos ombros esses nomes, para que eu, o Senhor, sempre me lembre do meu povo. Todas as vezes que o sacerdote ele ia perante o altar de Deus, todas as vezes que ele subia no altar, Deus, ao ver o sacerdote com a roupa lá, por favor, e o sacerdote se apresentava diante de Deus para orar, o povo poderia até estar errando, mas Deus se lembrava da aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Você sabe quando o pastor diz assim: irmão,
traz um papel escrito o teu propósito. Todo culto, não precisa nem o pastor mandar, traz foto de alguém por quem tu está orando para ser liberto, para ser salvo. Traz lá a foto da tua casa que você quer construir. Traz lá, irmão, os nomes das pessoas. Todas as vezes que você vem na igreja e você levanta aquilo escrito, Deus está lembrando. Qual era o propósito do sacerdote carregar essas 12 pedras no peitoral e nos ombros? Tinha o primeiro sentido, primeiro propósito, era Deus se lembrar. Era Deus se lembrar. Deus abençoou todas as tribos, abençoou, porque eles mereciam, às vezes não mereciam, mas Deus abençoava por causa da aliança. Deus quer que você faça Ele lembrar. Ah, pastor, até eu já esqueci. Então, porque o teu propósito não era importante. Quando a mulher, o marido esquece da data do casamento, e a mulher não esquece, a cara da mulher quando ele chega já está aborrecido. E eu acho engraçado que às vezes a mulher esquece, mas o cara não pode esquecer, né, meu irmão? Não está errado esse negócio? Os dois têm que lembrar. Então, só um propósito: Arão levará nos ombros esses nomes, para que eu, Senhor, sempre me lembre do meu povo. Você vai levantar nas mãos, nós vamos levantar aqui nas mãos todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, e nós vamos fazer o Senhor lembrar. Só um propósito: sempre lembre do meu povo. Era esse o propósito. Deus gosta ou não gosta que a gente o lembre? 1 Samuel capítulo 1 versículo 19. Eu quero só ensinar como é que muitas coisas deram certo na vida de servos de Deus, porque eles praticaram o que nós lemos em Isaías. Façam lembrar o Senhor. Veja o que diz a Bíblia. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu a oração dela. 20. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho, pôs nele o nome de Samuel. Explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Versículo 19. Repita comigo a parte B. E vieram à sua casa Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Mas me diga uma coisa: por que o Senhor se lembrou de Ana? Vamos ler o versículo 14, para você entender o que diz o 19. Disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse teu vinho. Porque ela estava onde? Ela estava na... Volta o 12, por favor. Ela estava na presença de Deus. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Ele olhou que ela não falava em som, mas mexia os seus lábios. 13. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve ela por embriagada. Disse-lhe ele: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém ela respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha perante o Senhor. 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela estava lá orando, falando para Deus tudo o que estava trazendo para ela desgosto, tristeza, amargura. 17. Então respondeu ele e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça a teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O que fez o Senhor se lembrar dela? Você percebe o que ela disse lá? Tenho falado do meu desgosto, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela estava diante de Deus reivindicando o direito dela, a promessa dela.
ela estava chorando diante de Deus, reivindicando o que era direito de fato. Versículo 20, e diz a palavra: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela: o Senhor o tenho pedido ao Senhor. O Senhor se lembrou de Ana, porque Ana estava no altar, porque Ana estava... Gênesis capítulo 30, versículo 22, rapidinho, por favor. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu. E Deus... Por que Deus se lembrou de Raquel? Porque Ele a ouviu. E se Ele a ouviu, é óbvio, porque ela estava falando. Irmãos, diante de Deus eu sou meio doido, mas doido da fé. Eu não vou diante de Deus reivindicar o que eu não tenho razão. Mas se alguém tentar se levantar contra mim, tentar me humilhar, tentar me chamar disso ou daquilo, por eu vou diante de Deus, me ajoelho e eu falo para Deus: Deus, revela a tua força e o teu poder sobre todos que se levantam, pois está escrito na tua palavra que toda língua que ousar contra mim, tu condenarás. Tu dissertes que aqueles que se levantarem, tu dissertes, eles cairão sem que jamais se levantem novamente. Então eu estou aqui porque um dia o Senhor me escolheu e me fez uma promessa. O Senhor me fez uma promessa. O Senhor disse para mim não me preocupar, porque o Senhor seria o meu Deus e o Deus da minha família. O Senhor prometeu que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Quando eu falo isso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo Deus lembrar o que está na sua palavra. Aí quando eu faço Deus lembrar o que está na sua palavra, Deus não volta. Deus não volta. Nós lemos no livro de Números, e nós lemos que o que Deus falou aqui: eu não sou homem para que minta, eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que me arrependa, disse o Senhor. O que Ele prometeu, Ele fará, diz o Senhor.